Você, gestor, já se pegou olhando para o seu time e pensando: eles não estão maduros o suficiente para se auto-organizar? Se sim, saiba que você não está sozinho. Isso é mais comum do que parece, e sinceramente, esse pensamento é um dos que mais comuns na vida de qualquer gestor de tecnologia. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez nunca tenham te falado de forma clara. Nenhum time nasce pronto para se auto-organizar. Nenhum. Absolutamente nenhum. Assim como você não espera que uma orquestra suba no palco e comece a tocar uma sinfonia sem partitura, sem maestro e sem ensaio, também não faz o menor sentido esperar que um time de tecnologia se auto-organize sem que exista uma estrutura, clareza e alinhamento e principalmente segurança. Fala pessoal, sou Gustavo Dias, especialista em gestão de produtividade e fluxos de trabalho em equipes de tecnologia. Nos últimos anos, ajudei gestores como você a alcançar resultados impressionantes, aumentando consideravelmente a produtividade dos times com estratégias práticas e comprovadas. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende como transformar de verdade a gestão do seu time. Nessa questão de auto-organização, mora um dos maiores mitos que travam a evolução dos times. Muitos gestores olham para o conceito de auto-organização e imaginam que isso é algo que surge espontaneamente, como se fosse uma questão de talento, de perfil ou, pior ainda, de sorte. Ah, esse time tem perfil para isso, aquele ali não. E assim vão empurrando esse problema com a barriga enquanto seguem apagando incêndios diariamente. A verdade é que maturidade não vem antes da auto-organização, ela vem depois. Vou repetir isso porque isso muda completamente a forma como você enxerga a atuação do gestor. A maturidade não é pré-requisito, ela é uma consequência do trabalho. Se você nunca deu para o seu time os elementos certos para se organizarem, não faz sentido esperar que eles façam isso sozinhos. E aqui entra uma reflexão poderosa. Se um time não se auto-organiza, isso não é um defeito do time. Provavelmente isso é um reflexo do sistema que ele está inserido. E quais são os elementos que constroem a base para qualquer time conseguir se auto-organizar? São basicamente aqui 5 pilares que eu vou trazer para vocês. O primeiro é clareza. Clareza sobre tudo. Sobre o que estamos tentando resolver, sobre qual é o objetivo, sobre quem são os clientes, quais são as necessidades deles, sobre quais são os critérios de sucesso, sobre o que significa uma entrega feita. Sem essa clareza, o time fica no escuro, perdido, operando em modo de esperar ordem. Isso gera inúmeras ineficiências, desde retrabalho até conflitos internos, porque cada um entende de um jeito. O segundo pilar é gestão visual. O trabalho que não está visível simplesmente não existe. A ausência de visibilidade gera desconexão, gera falta de senso de urgência, gera desorganização. Quando você não consegue enxergar claramente o que está em andamento, o que está bloqueado, o que já foi concluído e o que ainda vai ser feito, fica praticamente impossível se auto-organizar. É como tentar arrumar uma casa no escuro. Terceiro, cadência. Sem ritmo, sem ritual, sem pontos de controle, qualquer tentativa de auto-organização desmorona. Cadência não é burocracia, é previsibilidade. São checkpoints rápidos, fáceis, que mantêm o time alinhado e garante que todo mundo sabe onde está, para onde está indo. Sem cadência, o trabalho se perde no meio do caminho. O quarto pilar é políticas explícitas. E aqui mora um dos maiores pontos de frustração dos times. Porque se não está claro quem decide o quê, com base em que critério, o caos toma conta. Políticas não são regras engessadas, são combinados. O que pode ser puxado? Quem prioriza? Como lidamos com bloqueios? Quando algo é urgente, o que fazemos? Tudo isso precisa estar acordado, documentado e visível para o time. E o quinto pilar, talvez o mais negligenciado, é ambiente seguro. Um time só se auto-organiza se sente que pode tomar decisões sem medo. Sem medo de punição, medo de julgamento, medo de errar. Onde há medo, não há auto-organização, pessoal. O medo paralisa esses times. E aí ele acaba esperando alguém dar o direcionamento, alguém organizar, ele fica esperando pelo gestor. Agora existe um sexto elemento que costumo trazer como diferencial para quem realmente quer dominar esse jogo. A clareza dos limites da autonomia. Porque se autonomia sem limite é anarquia, controle sem autonomia é prisão. E o caminho do meio é onde mora a alta performance. Tá, Gustavo, mas como fazemos isso na prática, né? Existe uma ferramenta muito poderosa que eu vou trazer aqui para vocês, chamada Delegation Poker, que é do Management 3.0. Ela é muito útil para esse tipo de situação, pessoal. O Delegation Poker é um jogo simples e bem transformador, na verdade.
Nele, você e seu time mapeiam diferentes situações onde é exigido uma tomada de decisão, desde situações simples do dia a dia até tomadas de decisões mais estratégicas. E para cada uma dessas situações, e para cada tipo, você define juntos qual que é a autonomia que o time possui para a tomada de decisão naquela situação. Nessa ferramenta, pessoal, são levados ali 7 níveis de autonomia, que vão desde o gestor decide e só comunica, e até o 7, onde o time decide e nem precisa avisar, né? E tem os intermediários, obviamente, como eu decido, mas te escuto antes, decidimos juntos, você decide, mas tem que me consultar antes. Então, com essa ferramenta, você consegue deixar claro o nível de autonomia que o time vai ter para cada decisão. Não fica aquele climão do tipo, eu achei que podia decidir isso sozinho, achei que você ia me perguntar antes. Fica claro, fica acordado e obviamente, não fica esperando pelo outro porque sabe exatamente quem deve decidir naquele tipo de situação. E sabe o que é o legal aqui, né? Uma dica de ouro para você? À medida que você vai fazendo isso, você consegue enxergar exatamente onde o time está pronto para assumir mais autonomia e aonde não está. Isso te dá clareza, como gestor, sobre onde investir tempo e energia para desenvolver o time e automaticamente dando mais autonomia para ele. E aqui tem um ponto muito importante que precisa ser dito, tá? Muitas vezes o time pode sentir uma certa frustração ou desconforto ao perceber que não tem autonomia total sobre determinados assuntos. Isso é absolutamente natural. Aí entra o papel do gestor, que é garantir que essa discussão seja transparente. É fundamental que o time entenda que nem toda decisão pode estar sob o controle deles. Isso não tem nada a ver com falta de confiança, tem a ver com responsabilidade, com alinhamento estratégico, com impacto no negócio, com riscos que precisam ser gerenciados em outro nível. Determinadas decisões precisam sim estar ali nas mãos de quem tem uma visão mais ampla, mais contexto ou mais responsabilidade institucional. Quando essa conversa acontece de forma aberta, honesta e respeitosa, o que surge não é frustração, é segurança, porque o time entende até onde pode ir e, obviamente, entende o que mais precisa desenvolver, evoluir, aprender para que no futuro, talvez algumas dessas decisões possam ser, né, delegadas para o time. A transparência nessa discussão é o que transforma o Delegation Poker em algo muito além de um jogo. Ele vira uma ferramenta realmente de desenvolvimento organizacional, de crescimento, de fortalecimento da relação entre o gestor e o time. E aí, por exemplo, se na discussão aparecer que para definir prioridades o time ainda precisa de muito apoio, isso é um sinal claro que falta entendimento sobre valor, sobre contexto de negócio, sobre impacto. E aí pronto, você já sabe exatamente onde deveria estar atuando e ajudando o time a evoluir. E conforme você vai trabalhando isso, você vai podendo transferir gradualmente mais decisões para o time. E isso não é só libertador para o time, como também para você, que acaba dando mais responsabilidade para o time e sobra mais tempo para você atuar em coisas mais estratégicas, em assuntos mais estratégicos que realmente fazem parte aí do seu papel como gestor. Porque sabe aquele ciclo interminável onde você sente que carrega o time nas costas? Onde parece que tudo depende de você, onde qualquer folga que você tira o time para ou se perde? Então, isso é um sintoma de que os limites da autonomia não estão claros, ou estão todos centralizados em você. Quando você cria clareza sobre isso, o time ganha responsabilidade, ganha protagonismo, ganha confiança, e você ganha tempo, energia, espaço mental para fazer o que realmente é papel do gestor, que é olhar para o estratégico, cuidar de gente, melhorar o sistema, antecipar problemas. E aqui vai um ponto importante. Se você sente que seu time não está pronto para se auto-organizar, que falta maturidade, ou que você precisa ficar no cangote de todo mundo para as coisas acontecerem, isso não é bem um problema do time, viu? Isso é só um reflexo do sistema que está desenhado, do contexto que vocês se encontram. E esse contexto é responsabilidade do gestor. E a parte mais poderosa disso tudo é justamente isso. Está 100% no seu controle. Você não precisa esperar que a empresa mude, não precisa esperar que contratem mais gente, não precisa pedir autorização para ninguém. Você pode começar hoje mesmo, dentro do seu time, com as ferramentas que você tem, com os recursos que já estão disponíveis agora mesmo.
E sabe o que é o efeito colateral dessa transformação? Você sai do modo bombeiro, para de ser aquele gestor que carrega todo mundo nas costas e vira aquele líder que é reconhecido, valorizado, que entrega resultado, que tem o time elogiado, que consegue finalmente ter tempo para cuidar do que importa. Porque quando o time se auto-organiza, quando existe clareza, quando os limites da autonomia estão bem definidos, sobra espaço para você ser gestor de verdade. E se você acha que tudo isso é bom demais para ser verdade, deixa eu te lembrar de uma coisa: isso não é só teoria. Tá? Eu já fiz isso, ajudei vários times a fazer esse trabalho. Isso não é só conceito bonito de livro, isso é prática, isso é um método que você pode seguir e com isso atingir esse tipo de resultado. Eu já ajudei dezenas de gestores exatamente como você, que está no limite, sobrecarregado, sem tempo, frustrado, com times que parecem imaturos, a virar esse jogo e transformar em times auto-organizados. E todos eles começaram exatamente do mesmo jeito, parando de esperar que a maturidade venha do nada e começando a construir um sistema, um contexto que gera maturidade. Se você quer saber como faz isso, como dá o primeiro passo, como monta esse sistema no seu time, vem comigo. Você não precisa de um time perfeito, você precisa do plano certo. E nos meus vídeos eu te mostro exatamente como fazer isso. E claro, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros gestores que também podem se interessar por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento, porque tem muito mais conteúdo prático e estratégico vindo por aí. Bora virar esse jogo juntos. Conte comigo que eu posso te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.